Bom dia, igreja. Que bom, mais uma vez, mais um domingo, após uma semana abençoada, com muitas lutas às vezes, mas com vitórias, com muitas derrotas, quem sabe, mas que nos conduzem à maturidade. Nos reunimos para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para aprender do Senhor. E hoje nós estaremos estudando e aprendendo sobre a igreja de Sardes. E uma das características dessa igreja é que ela parecia estar viva, mas estava morta. Nós vivemos um mundo de aparência e muitas vezes nós buscamos mais a aparência do que a realidade daquilo que somos ou daquilo que vivemos. Que Deus nessa manhã nos oriente, nos chame a atenção, nos motive a sermos transformados e a vivermos a plenitude da presença do Senhor e não só uma aparência de cristão. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã, pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa, na tua presença. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos use, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor use um momento de louvor e adoração, conduzido pela Milene, para nos conduzir à tua presença, para que possamos ouvir de maneira plena a tua voz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos o louvor com a Milene, nosso cordial aviso de que faça desse tempo um tempo exclusivo dedicado ao Senhor, onde Ele possa falar ao teu coração. Nós damos as boas-vindas a todos os irmãos e a todos aqueles que nos visitam, se sintam bem no nosso meio e que Deus o abençoe nessa manhã. Olá, que bom que mais uma vez nós vamos prestar um culto a Deus, unidos, de coração. Nesse momento Deus possa nos abençoar, nos transformar, que Deus possa aceitar o nosso louvor e que a gente tenha aí nesse momento o mesmo pensamento, mesma intenção do coração de glorificar a Deus, engrandecer o seu nome e sermos tocados pela voz do Senhor, pela sua palavra. Que cada música lida, que cada texto lido, cada música e as orações, que tudo possa corroborar para o nosso crescimento e para a glória do Senhor. Então a gente começa fazendo a leitura de Romanos, capítulo 12, versos 1 a 5. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Esse texto me fez lembrar de uma passagem da primeira carta do apóstolo João, em que ele diz que quem fala que está em Cristo, mas não anda como ele andou, é uma pessoa mentirosa. Portanto, quem está em Cristo deve andar como ele andou. E João ainda diz que se você guarda a palavra de Deus no seu coração,
O amor de Deus está em você e você é aperfeiçoado por esse amor. Pensando nisso e no texto que a gente acabou de ler, entendemos que devemos nos lembrar constantemente quem somos e a quem nós pertencemos. Devemos avaliar se a gente está vivendo de forma coerente, se a gente está vivendo plenamente como Jesus disse que a gente poderia viver. A gente deve buscar intensamente a transformação pela palavra de Deus. Sermos aperfeiçoados pelo amor de Deus. É a palavra de Deus que nos dá vida. Deus pode mudar, transformar e renovar as nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos impulsos para que a gente tome atitudes. Deus pode fazer isso com o nosso jeito de viver, aperfeiçoando para a sua glória. Então que seja assim com todos nós, que o amor de Deus guie as nossas vidas. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Cedo me acorda a oração, meu coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão.
me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. O Evangelho de João relata no capítulo 21, versículo 17, um momento de conversa de Jesus com Pedro depois da sua ressurreição. Apenas o versículo 17 diz o seguinte: pela terceira vez ele, Jesus, lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. O apóstolo Pedro, ele vivia dando bola fora com Jesus, dando mancada, falhando com Jesus. Essa é a minha percepção. Por exemplo, em menos de uma semana, Pedro não deixa Jesus lavar os seus pés, ele quer impedir Jesus de lavar os seus pés, mas logo em seguida ele pede para Jesus lavá-lo inteiro. Mais tarde, ele fala para Jesus que daria a vida por ele. E, inclusive, em outro momento,
ele tenta defender Jesus dos soldados com uma espada, atacando um dos soldados com uma espada. Mas logo depois ele afirma 3 vezes que não conhecia Jesus. E aí, 3 dias depois, quando Jesus já tinha ressuscitado, ele afirma com convicção, mais de uma vez, no caso 3 vezes, que ele ama Jesus. Às vezes a gente é que nem Pedro, em um momento a gente não se expressa tão bem, ou a gente fala demais ou deixa de falar, e não só com essa coisa da fala, mas as nossas atitudes às vezes não são coerentes com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente prega. A gente vive como se tivesse uma montanha-russa de sentimentos, de emoções, de ações, nem sempre somos constantes. E até como o apóstolo Paulo também descreveu a si mesmo, às vezes a gente faz o que a gente não quer fazer e às vezes a gente não faz o que a gente quer fazer, aquilo que a gente deveria. A gente não deve se sentir culpado por ser assim. A gente não precisa ficar triste porque às vezes a gente não atende às nossas próprias expectativas. Mas é muito importante que a gente tente se organizar, que haja esse esforço da nossa parte para a gente ter coerência nos nossos pensamentos, nas nossas ações, para que a gente viva a nossa fé da melhor maneira possível em cada momento. O caminho da santificação é longo, leva tempo, e a gente sabe que a gente tem um conselheiro bem junto de nós, o Espírito Santo. A gente tem a palavra de Deus acessível para nós, para nos ensinar sobre a sabedoria. E a gente tem o exemplo perfeito para ser seguido, que é a vida de Jesus. Então a gente está bem amparado por Deus, para que a gente possa viver uma vida de acordo com a vontade dele. Então que a gente deixe Deus nos guiar nesse caminho, nessa caminhada, e que Deus nos transforme pelo seu amor. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó
próxima canção é como se fosse uma conversa, uma fala de Pedro se dirigindo a Jesus, depois de todos aqueles acontecimentos que eu mencionei aqui, depois que Jesus ressuscitou, depois que ele teve aquele encontro com Jesus, em que Jesus pergunta se Pedro realmente o ama. E Pedro aqui, nessa poesia, nessa canção, ele relembra várias coisas que ele viveu com Jesus, né? E ele vai entendendo como Deus vai trabalhando no coração dele para que ele seja transformado, para que ele seja bem sucedido nesse processo de santificação e que a gente possa se identificar com essa história e também ter essa conversa com Jesus, se entregar para Ele, para que Jesus nos transforme no melhor que nós podemos ser para a glória dele. Eu te vi fazer coisas que nunca antes vi alguém fazer. Eu te vi ser alguém que ninguém jamais poderia ser. Ouvi você dizer sobre a paz e a vida, o seu reino de amor. Ouvi você contar histórias para nos lembrar. Eu te vi sobre a água, pois eu também estava ali com você. De longe vi o céu se apagar, no madeiro a sua vida entregar. Notei no seu olhar que um dia eu diria que não o conheci. Sente meu coração ter medo e não saber, e te dizer não. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Sei que a morte não triunfará,
Vamos orar? Ó Deus, diante de Ti não há máscaras ou disfarces para as nossas fraquezas. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos e ainda assim o Senhor nos ama. O Senhor nos apresenta Cristo e nos apresenta um caminho de transformação, onde a cada passo que damos ao seu lado aprendemos de Ti, da Sua grandeza e aprendemos de nós, da nossa pequenez diante do Senhor. Deus, quantas vezes queremos nos mostrar grandes demais, bons demais, santos demais e acabamos por falhar em coisas tão simples como amar as pessoas de quem nos aproximamos. Ó Deus, nos perdoe, porque querendo defender o Senhor com espada ou bala, deixamos de defender as suas criaturas que morrem sem direitos, sem educação, sem pão e até sem ar para respirar. O momento que a gente está vivendo é de luto por tantas vidas perdidas e de luta contra o egoísmo, a negligência e o pecado. Mas, Senhor, nós não somos mais escravos do pecado e nós pertencemos ao Senhor. Por isso, oramos, rasga o nosso coração, Senhor. Retira o orgulho, a maldade, a apatia que às vezes nos domina e nos preenche com seu amor, para que sejamos pessoas melhores, verdadeiros adoradores e agentes de transformação nesse mundo, para a sua glória. E é essa a nossa súplica hoje. E a gente repete o que a gente cantou mais cedo. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Bem, igreja, nós estamos aqui nesse momento numa reunião do nosso conselho. Nós estamos com o Ricardo Figueiredo e com a Rosa Márcia, uma família muito querida e amada da nossa igreja. É a última reunião do presbítero Ricardo conosco no conselho e possivelmente a última participação pública dele nos nossos cultos também. E nós gostaríamos muito, como conselho, né, representando a igreja, de orar pelo nosso irmão, pela sua família, louvando a Deus pela vida deles, né, pelo testemunho de fé dele, da sua família, que sempre esteve conosco, né, e também pedindo as bênçãos do Senhor por esse novo desafio que eles viverão em Portugal. Então, você aí na sua casa, feche seus olhos, vamos orar juntos pela família do nosso irmão. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos muito pela vida do presbítero Ricardo, da sua esposa Rosa Márcia, da sua família, Pai, da Clara, do Pedro também, que por anos viveram conosco, Pai, conviveram conosco aqui na IPBG. Nós somos gratos ao Senhor por termos conhecido essa família, por termos servido ao Senhor lado a lado, pela fé que eles sempre demonstraram, pelo testemunho de vida, pela dedicação, Deus, excelência, disposição em sempre amar o Senhor, servir o Senhor com alegria. Nós fomos muito abençoados pela vida dessa família e nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na sua história. E nós queremos pedir também por essa nova fase de vida, por esse novo momento, novos desafios que eles enfrentarão. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor abra portas, que eles sejam bem recebidos, acolhidos ali,
que eles encontrem, Deus, uma comunidade de fé também acolhedora, vibrante, bíblica, que ama o Senhor, para que eles congreguem e também sirvam juntos ali. Que o Senhor abençoe a viagem, a chegada na nova cidade, supra todas as suas necessidades, guarde a sua saúde, o seu coração, a sua fé, e que a graça e a paz do Senhor os acompanhe hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém. Mais uma vez, gente. Deus... Abraço grande para todos da igreja. Após esse tempo gostoso de louvor e adoração, vamos orar antes da mensagem do pastor Daniel, pelas crianças, pelos enfermos, pelos desempregados, agradecendo a Deus pelo cuidado dele para com as nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossos corações. Apesar de vivermos um momento pandêmico, com tantas tensões, com tantas limitações, com tantas restrições, o Senhor tem nos guardado, protegido, sustentado, preservado a nossa vida, e nós te louvamos por isso. E declaramos que cremos plenamente que o Senhor continua como Senhor de todas as coisas e Senhor da história também. E como o Senhor é o dono de todas as coisas e dono de toda a história, nós pedimos que o Senhor intervenha na vida de tantas pessoas que sofrem, tantos enlutados, tantos internados, entubados, tantas pessoas aflitas por tantas outras questões de saúde, tantos desempregados, tantas pessoas não tendo o pão de cada dia, e por isso, Deus, abençoa essas pessoas, põe a tua mão, alivia a tensão, alivia a dor, aquilo que for do nosso alcance fazer, sensibiliza o nosso coração para que nós possamos atender a todos aqueles que necessitam. Em especial, nós queremos pedir pelas crianças da igreja, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde, que o Senhor as sustente, que o Senhor as livre de todo mal e de todo perigo, que nesse período de pandemia, onde elas ficam também mais limitadas, dê paciência, dê compreensão e sabedoria aos pais para lidar com todo esse processo. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração neste momento através do pastor Daniel. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Daniel. Bom dia para você que está aí agora nos acompanhando pela internet, no nosso canal do YouTube. Nós já cantamos algumas canções, Deus já tem falado ao nosso coração. Nós temos expectativa de que o Senhor continue nos abençoando, falando conosco nessa manhã, através da reflexão na sua palavra. Nós hoje estudaremos a respeito da igreja de Sardes, que fala sobre expectativa e realidade. Você já conheceu alguém que pensava ser de um jeito, mas depois você descobriu que não era? Na escola, uma pessoa que tinha fama de ser chata, de ser orgulhosa, e depois que você se aproximou dessa pessoa, que você a conheceu de verdade, você descobriu que ela não era nada daquilo que outros haviam te falado. Ela tinha uma fama, tinha uma reputação de talvez ser chata, mesquinha, orgulhosa, mas quando você a conheceu, você viu de perto, você viu que era uma pessoa dócil, humilde, generosa, bondosa, amiga. Ou alguém que as pessoas diziam ser muito honestas, fiéis, e após um tempo você descobriu que elas não eram tão honestas assim, tão bondosas e tão generosas como a fama e a reputação dela dizia? Pois é, isso é o que acontece com Sardes. Ela tem fama de ser uma igreja boa, viva, mas na realidade ela vive um momento e uma realidade, na verdade, muito diferente
daquela a qual a sua fama falava a seu respeito. Nós estamos dando continuidade à nossa série Ser Igreja em Tempos de Adversidade, e hoje é a 5ª mensagem a respeito da igreja de Sardes, uma das igrejas das quais foi endereçada a carta, o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. O texto bíblico se encontra, então, no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do 1º versículo, e eu quero ler o texto com você nesse momento. O texto da palavra de Deus nos ensina o seguinte: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro, falando um pouco mais a respeito do Apocalipse. Muitas pessoas pensam e acreditam que o livro de Apocalipse diz respeito apenas ao final do mundo, ao final da história, à escatologia bíblica. E sim, lógico que o Apocalipse nos fala sobre o fim de todas as coisas, sobre o final da grande história que Deus está construindo. E de fato, nós ao estudarmos o Apocalipse, nós temos uma certeza de que apesar de dificuldades vividas no momento, no final tudo dará certo. Sim, porque a palavra de Deus nos promete isso. Mas o livro de Apocalipse também tem uma mensagem muito importante para o presente, para o encorajamento da igreja, para o encorajamento dos cristãos no presente. A igreja em Apocalipse vivia um período de perseguição, de luta, de dor, de luto, de perda de pessoas amadas, amigas, devido à perseguição imposta pelo Império Romano. E o Apocalipse nos mostra, e aqui nos primeiros versículos para a igreja de Sardes, nós temos uma imagem muito semelhante à que foi apresentada para a igreja de Éfeso. Nos mostra o Cristo exaltado, aquele que reina, aquele que governa, aquele que tem o controle dos 7 Espíritos de Deus. E o 7 é uma referência a uma obra completa, a uma obra plena, a uma obra perfeita. Então, Jesus é aquele que detém, né, todo o poder, a obra completa e contínua do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida da igreja, o Deus Emanuel que está no nosso meio, que está comigo agora, está com você e agora, apesar do momento difícil que nós vivemos. Então, o início desse livro, desse capítulo para Sardes, nos mostra esse Deus exaltado, que tem o domínio sobre os 7 Espíritos e também sobre as 7 estrelas, o poder e o governo sobre a igreja. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos amparado, Ele tem cuidado das nossas vidas, da nossa igreja, e nós somos gratos por isso. Por isso que o Apocalipse também é muito importante e útil e essencial para o nosso presente, ao vermos o Cristo glorioso, controlando, governando, sustentando e nos capacitando a viver períodos de bonança e também períodos de crise, de dificuldade, de perseguição, de luto e de dor. Agora, sobre Sardes. Sardes era uma das mais antigas e gloriosas cidades
da Ásia Menor. Ela alcançou grande riqueza nos seus negócios. Ela foi a primeira cidade, só para vocês terem uma ideia, a cunhar moedas de ouro e prata. Sardes, ela se localizava no cume de uma colina, precipícios de 460 metros aproximados ao lado dela. E por isso, ela foi uma fortaleza militar que raramente perdia uma batalha. Ela era uma fortaleza quase que inconquistável. Era uma potência militar que raramente sucumbia ao ataque dos seus inimigos. Ela era temida por todos. A história nos conta que Creso era um líder na ocasião dessa pessoa. Ele planeja atacar Ciro na ocasião da Pérsia. Após a batalha inicial, ele retorna para Sardes por causa do inverno. Mas um dos batalhões de Ciro, todavia, escalou uma fenda no precipício, a princípio intransponível, mas ele escala em um ponto muito específico, sem vigilância, e ele abriu os portões e Sardes foi conquistada. Num pequeno detalhezinho que ninguém se atentou, numa pequena falha, numa pequena brecha, um grupo do exército de Ciro da Pérsia entra e toma Sardes e devasta Sardes. Sardes chegou a ser o quartel-general do Império Persa na ocasião. Depois, em 17 depois de Cristo, ela foi devastada também por um terremoto. Então, diversas vezes, primeiro num ataque militar, depois num acontecimento da natureza, Sardes foi destruída. Sardes, de modo súbito e inesperado, como um ladrão de noite chega, sem avisar, sem aviso prévio. Chega, acaba e destrói a cidade. A cidade era próspera e importante, mas acabou. Aí nós temos algo interessante aqui nessa carta, porque Sardes é a única igreja das 7 de Apocalipse que não recebe nenhum elogio da parte de Jesus. As demais igrejas seguem um padrão, o qual elas recebem uma visão de Cristo, como nós já vimos hoje, recebe uma aprovação, um elogio, depois uma reprovação, depois as consequências daquela reprovação, um chamado ao arrependimento e uma promessa para aquele que se arrepende e que persevera até o fim. No caso de Sardes, nós não temos essa aprovação. No caso de Sardes, Jesus ele fala a respeito de uma reprovação daquela igreja. Versículo 1, quando diz o seguinte: eu sei de tudo que você faz, e sei que você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Lembra do que eu falei no início? Sardes tinha uma fama, uma reputação, um nome a zelar de uma igreja que era viva, de uma igreja com trabalho vivo, vibrante, perceptível pelas pessoas ao seu redor. Mas Jesus é aquele que conhece além do exterior, além da fama, além do que as pessoas veem e falam. Jesus conhece o coração, o interior daquela igreja. Com poucas palavras, Deus revela a sua reprovação para com a igreja de Sardes. A decadência espiritual dessa cidade é devastadora. Ela tem fama de estar viva, mas está morta. A igreja de Sardes havia adquirido um nome. A sua fama e a sua reputação era crescente. Mas a realidade que ela vivia não era condizente com a fama que ela tinha. Um ponto interessante é que nada indica que Sardes se desviara do ensino bíblico sólido, como aconteceu com outras igrejas. Nós vimos em Éfeso os nicolaítas, nós vimos em Pérgamo também os nicolaítas e os ensinamentos de Balaão, nós vimos em
ensinamentos de Jezabel. Aqui não se fala nada a respeito disso. Nós não temos indício de que a igreja de Sardes ela era contaminada por outros ensinamentos, por outras heresias. Então, a princípio, parecia ser uma igreja fiel ao Evangelho, fiel à palavra de Deus. E provavelmente a igreja está crescendo e sendo próspera, e por isso alcançou uma boa reputação. Então, a princípio eles tinham bons ensinamentos, a princípio eles tinham uma doutrina correta, a princípio eles faziam boas ações, talvez eles cuidavam bem dos necessitados, talvez eles eram hospitaleiros para com aqueles que estavam sofrendo, talvez eles eram perseverantes diante das perseguições. Mas esse texto vem reforçar para nós de que o exterior não é suficiente. Seu passado também lhe deu reputação diante de outras igrejas e de ser viva para Cristo. Mas as suas obras presentes mostram um retrato bem diferente. E aqui um ponto. Existe uma grande diferença entre o que as pessoas enxergam em nós e o que Deus enxerga em nós. As pessoas podem olhar para a nossa igreja e ver uma igreja vibrante, atuante, viva. Mas será que é essa percepção que Deus tem da nossa igreja? As pessoas podem olhar para nós, cristãos, discípulos de Jesus, e veem em nós uma pessoa boa, cristã, amável, gentil, que se preocupa com os demais, que se diz cristão e que tem bons princípios, bom caráter, boa ética. Mas será que essa é a mesma visão que Deus tem de nós? Será que nós somos os mesmos diante das pessoas, diante dos colegas de trabalho da nossa família, e somos o mesmo no oculto da nossa casa, no silêncio do nosso quarto, sozinhos diante do Senhor? Esse texto nos ensina que a nossa reputação nem sempre condiz com a situação real do nosso coração. Às vezes as pessoas podem olhar para nós e enxergar algo, enxergar uma alegria que lá dentro não existe, enxergar uma vida encorajada, firme, que lá dentro não existe. Enxergar bons princípios, mas no oculto só o Senhor sabe quais são os nossos princípios e a nossa prática e a nossa vida diária. Então, existe sim uma grande diferença entre o que as pessoas enxergam em nós e o que Deus enxerga em nós. E o contrário também é verdadeiro. Podem existir pessoas que só enxergam pontos negativos em nós, mas o Senhor enxerga algo diferente também em nosso coração, na nossa vida e nas nossas motivações. E esse texto também nos ensina que o exterior não é maior do que o interior. Isso também é importante, porque algumas igrejas valorizam mais o que a igreja faz do que o coração da igreja. Exemplo, o mais importante é nós fazermos ações em nome da igreja. Eventos, atender pessoas, atender necessitados, eventos de evangelismo, eventos para os ministérios de faixa etária diferente da nossa igreja, porque isso é o mais importante. Nós não precisamos nos preocupar muito com o coração da igreja, com a espiritualidade da igreja e nem mesmo com os ensinamentos da igreja, com a boa doutrina da igreja. Não é isso que o texto está nos ensinando. Não é isso que o texto está nos ensinando. O texto nos ensina que boas ações, sim, são importantes e os frutos revelam o nosso interior.
mas esse texto está nos ensinando que o coração e o interior e a motivação da nossa vida, do nosso coração em fazer aquilo que a gente faz, é muito importante, é crucial. O livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, na ocasião a qual Samuel ele é enviado por Deus para escolher o sucessor do rei Saul. E Jessé, pai de muitos filhos, apresenta os seus filhos com base na aparência, no exterior, na fama que eles tinham, de beleza, de força, de eficiência no trabalho que eles tinham. Mas nesse texto, um versículo muito importante que vem a falar muito ao nosso coração diante do tema que nós estamos tratando é quando Samuel diz que o Senhor não vê como vê o homem. Nós enxergamos um aspecto da vida das pessoas, mas o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Por isso que o nosso interior, a nossa vida interior, a nossa motivação, a nossa paixão pelo Senhor, o nosso amor pelo Senhor, as motivações que nos levam a fazer aquilo que a gente faz, os nossos princípios, a nossa disposição em obedecer o Senhor em todo momento da nossa vida, não apenas quando estão nos vendo, estão nos enxergando, estão atentos à nossa postura, mas em todo momento. E o interior é tão importante quanto o nosso exterior. Agora, qual o possível motivo que os levou a viver dessa maneira? Versículo 2 de Apocalipse 3. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Essa era uma igreja que havia dormido espiritualmente. E o texto nos aponta dois motivos que eu enxergo que nós podemos dormir espiritualmente. Quando Jesus não é mais tão real para você do que qualquer outra coisa que exista. E por isso nós somos chamados ao arrependimento. Adormecer espiritualmente significa que Jesus não é mais real para você do que qualquer outra coisa. E para isso a gente precisa entender um conceito, que é um conceito de aliança. O que significa aliança? Em cada uma dessas cartas, se você tem uma leitura atenta, Jesus Cristo está trazendo um oráculo profético para aquelas igrejas. E por isso demanda arrependimento. Em quase todas, se não todas, se fala sobre arrependimento. Você precisa se arrepender da sua prática, da sua obra. No Novo Testamento, nós não vemos isso com muita frequência, mas no Antigo Testamento nós vemos isso em todo lugar. Nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, os profetas. E os profetas, eles fizeram a mesma coisa que Jesus faz aqui. Mas geralmente, quando nós pensamos em profecia, nós pensamos numa predição a respeito do futuro, um revelar do futuro. Profecia não significa apenas isso. Mas um profeta, quando ele pronunciava uma palavra de Deus, ele era como se estivesse movendo uma ação judicial, uma ação de aliança para com o povo. Eu vou dar um exemplo. Imagine um casamento. No casamento, existe o lado pessoal e não apenas o lado legal. O marido se casa com a esposa porque a ama, ou deveria amar, porque ele tem intimidade com ela, ele ama ela, ele gosta de estar perto dela. O casamento não é um casamento real se ele tem apenas o aspecto legal do documento, mas é importante o aspecto pessoal, relacional e íntimo. E o contrário também é verdadeiro. É necessário haver um lado legal e não apenas um lado emocional, pessoal e relacional. Aquele que se diz se preocupar, amar
o outro, mas não deseja assumir um compromisso legal e público, isso não é um casamento de verdade. Porque o casamento de verdade envolve o lado pessoal, o lado privado, o lado íntimo e relacional, mas o casamento também implica aspectos legais e públicos. Assumir publicamente aquela pessoa num compromisso estabelecido. E é assim com Deus também, num compromisso de aliança. Exemplo, quando Deus ele vai até Abraão e ele fala para Abraão: Abraão, eu quero andar com você, eu quero te abençoar, eu quero estar do seu lado, quero estar contigo. Eu imagino Deus perguntando para Abraão: Abraão, você deseja ter essa intimidade maravilhosa comigo? Você deseja caminhar comigo? Então Abraão diz: sim, eu quero te conhecer, Deus. E aí Deus então fala para Abraão: e eu quero então que você seja circuncidado. No 8º dia, né, você será circuncidado e os homens, os meninos, ao 8º dia serão circuncidados também. Quero que você se vincule legalmente a mim. Um contrato, uma aliança, um trato. Quero que você se levante publicamente na frente do mundo inteiro e prometa me obedecer, e prometa viver comigo, e prometa fazer a minha vontade, e prometa me amar, me seguir, Abraão. E se Abraão disser assim: mas Deus, eu quero ter uma intimidade com o Senhor, eu quero amar o Senhor e quero andar com o Senhor, mas um compromisso desse é muito sério. Eu acho que eu não quero assumir esse compromisso, não. E se daqui 2 anos, 3 anos, eu perceber que não é isso que eu quero da minha vida, como é que a gente vai fazer? Consegue perceber a seriedade da aliança? Porque para se relacionar com Deus, nós devemos fazer uma aliança com Deus. Porque Deus ele quer tudo de você. Deus ele deseja cada aspecto da sua vida. Deus deseja cada pedacinho da sua vida, e não apenas uma parte, não apenas um aspecto, não apenas uma parte do tempo, mas todo o seu tempo, toda a sua vida, todo o seu coração, todo o seu amor, né? Viver integralmente para o Senhor. Da mesma maneira como Paulo disse: Senhor, se eu morrer hoje eu estou no lucro, mas enquanto eu viver, o meu viver é inteiramente para o Senhor. A minha vida, como Romanos 12 diz, ser um sacrifício vivo, um holocausto inteiro e perfeito ao Senhor, não apenas uma parte, não apenas alguns princípios, mas todos eles. E esse é o contexto da aliança, e essa é a única maneira a qual ele se relaciona com a gente, é pactualmente, dentro da aliança. E isso faz todo sentido. Não faz sentido você falar que ama alguém, que ama a sua noiva, que ama o seu noivo, mas não deseja assumir um pacto e uma aliança pública para com essa pessoa. Como então nós nos relacionamos com Deus pactualmente? Quando nós paramos de obedecer à aliança, ele envia então uma ação judicial até nós, que é o que os profetas faziam. Os profetas vieram abrir um processo contra a gente. O que é uma ação judicial? Se um advogado aparecer na sua porta e disser: meu cliente, com quem você tem um contrato, gostaria de informá-lo de que você não cumpriu com aquilo que você prometeu no início do contrato. Isso é o que os profetas no Antigo Testamento faziam. Esse é o processo do pacto. Isso é o que Jesus está dizendo. Quando nós nos conhecemos, você fez um acordo, uma aliança. E eu estou lembrando você desse acordo, dessa aliança. E por isso você precisa se arrepender. Lembrem-se do que você recebeu. Lembra-se da nossa primeira negociação, do nosso primeiro encontro, da aliança que um dia a gente fez. Quando nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, nós nascemos de novo.
nós fazemos uma aliança com Ele. E Ele está constantemente na Bíblia voltando e dizendo que a marca de um verdadeiro cristão é alguém que está sempre voltando para aquela aliança feita no início, a qual reconhece que Jesus é mais real do que qualquer coisa, a qual reconhece que Jesus é o bem mais importante que nós temos, a qual nos leva a orar como nós orávamos no início, a qual nos leva a depender de Deus como nós dependíamos no início da nossa aliança feita com Ele, a qual nos leva a obedecer e a temer o Senhor da mesma maneira a qual nós havíamos no início. Esse é o processo de aliança, a qual Deus chama essa igreja ao arrependimento. Porque Jesus não é mais real, não é mais importante, não é mais o primeiro como era no início de todas as coisas da sua caminhada cristã. Mas uma outra razão e um outro motivo que nos mostra que uma igreja, que um cristão está adormecido espiritualmente é quando nós nos esquecemos do para que fomos chamados para viver. E só um detalhe, nós precisamos presumir que nós iremos dormir em algum momento. Nós temos que assumir que nós vamos esquecer o que nós recebemos primeiro, que nós esqueceremos em algum momento da nossa missão, que nós negociaremos o amor de Jesus por outros amores, a menos que nos arrependamos continuamente de que esquecemos e de que precisamos voltar para o caminho. Com o passar dos anos, nós vamos esquecendo do para que a gente existe, do para que Jesus nos chamou para viver. E no início da carta de Apocalipse, do livro de Apocalipse, nós vemos Jesus dizendo que a igreja é um candelabro que ilumina, um candelabro que alcança os lugares escuros da sociedade. Em Gênesis, Deus chamou a igreja, o povo dele, para ser bênção para as nações. Em Êxodo 19, nós vemos Deus chamando o povo de Israel para ser um reino de sacerdote no meio do mundo, para levar Deus para as pessoas. Em Isaías, nós vemos Deus lembrando o povo de que ele é chamado para ser luz para as nações. Em Mateus 28, nós temos a grande comissão, relembrando a igreja de que eles são chamados a viverem em missão no mundo, anunciando o evangelho. Em Atos também, a igreja primitiva em diversas ocasiões são relembradas do porquê Deus as chamou para viverem no poder do evangelho, testemunhando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso quer dizer que dormir espiritualmente é quando nós nos esquecemos do para que nós fomos chamados e nós começamos a ser igreja, sermos discípulos, esquecendo do propósito que Deus nos chamou de sermos candelabro em meio a momentos difíceis, de alcançarmos pessoas, de abençoarmos pessoas, de pregarmos o evangelho e de vivermos em missão no mundo, seja na nossa vida no âmbito pessoal, no âmbito familiar com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, no âmbito de trabalho, no espaço acadêmico. Essa é a vocação que Deus deu para a igreja, essa é a vocação que Deus deu para os seus discípulos, de serem representantes, embaixadores, cooperadores, de viver em missão diante daquilo que o Senhor nos deu. E esses são dois aspectos de que uma igreja, de que um cristão, de que um discípulo dorme espiritualmente. Quando Jesus não é mais o bem mais importante dessa pessoa. Ou também quando nós nos esquecemos do para quê e do porquê Deus nos chamou. E por isso é necessário acordar. E por isso é necessário despertar desse sono perigoso. A solução Jesus traz em 5 imperativos. Esteja atento. Em outra versão fala, acorde. Você está dormindo, acorde, sacode daí, levanta.
Aqueles que adormecem espiritualmente precisam despertar, precisam acordar, precisam deixar Jesus ser mais real, precisa voltar a entender Jesus como o bem mais precioso da vida. E ele fala mais. Ele fala: fortaleça o que resta e que estava para morrer. Tem um pinguinho de vida aí ainda. A igreja como um todo estava morta, mas existe alguns remanescentes, como diz lá no versículo 4, de que ainda estão vivos. Então, fortaleça o que resta e que estava para morrer. E esse verbo fortalecer significa escorar ou colocar algo de pé. Certa vez eu estava passando perto aqui de onde eu moro e o muro de um prédio havia caído, só um pedaço do muro. E eles haviam colocado o muro no lugar até que ele fosse consertado. Eles escoraram o muro com algumas tábuas de madeira para que o muro não caísse, para sustentar aquilo que estava fraco, fragilizado, até que fosse consertado. E o verbo aqui é esse, é escorar, é colocar algo de pé. E o Senhor nos chama a fortalecer aqueles que estão fracos. E nesse momento de pandemia, isso ainda é mais importante, porque talvez você esteja vivendo nesse momento um momento de vida espiritual, de despertamento espiritual, o seu coração esteja bem e Deus quer usar a sua vida para ser bênção, para encorajar, para escorar, para fortalecer aquele que está fraco. Você está disposto a isso? De fortalecer aquele que está fraco? Talvez com uma ligação telefônica, você encorajar alguém, você orar por alguém, você ler um texto bíblico da palavra de Deus para alguém. Se você não quer ligar, mandar uma mensagem, seja um áudio, seja um texto, um versículo, alguma coisa, para mostrar para alguém que você se importa com ela, de que você se lembrou dela, de que você quer fortalecer essa pessoa, essa vida. Já pensou em um gesto de carinho, em um gesto de amor? Levar um prato de comida, comprar um presente, alguma coisa que ajude pessoas que estão enfraquecidas ou dormindo espiritualmente nesse momento, para que voltem, para que se arrependam e para que fiquem atentos. E o verbo ainda... Temos ainda 3 verbos, que é lembrar daquilo que recebeu e ouviu, obedecer e arrepender. E interessante que a ação desses verbos não é uma ação apenas pontual para aquele momento, mas são ações que levam a uma continuidade. Nunca deixe de se lembrar, nunca deixe de obedecer. Arrependa-se constantemente, todos os dias. Uma prática que deve ser vivida diariamente. Diariamente nos lembrar, diariamente obedecer, diariamente arrepender. Não apenas quando estamos perto das pessoas, não apenas quando estamos em um momento de oração, não apenas quando estamos participando de um culto, não apenas quando as pessoas estão nos olhando, mas a todo tempo. Lembrar do que a gente já recebeu de Deus, lembrar do que a gente já viveu com o Senhor, lembrar do que a gente já ouviu, lembrar das nossas experiências com Deus, para que isso nos leve de volta a uma vida vibrante, de amor, de paixão, de motivações corretas e de obediência. Porque a marca de um discípulo não é o quanto ele sabe, mas é o quanto ele está disposto a obedecer aquilo que ele já ouviu. Porque ter conhecimento não é o ponto mais difícil. Você pega bons livros, você lê a Bíblia todos os anos inteira, você sabe cada história que está ali, mas a marca de um discípulo, de um cristão, é o quanto ele está disposto a se lembrar e a obedecer aquilo que ele conhece. Mateus 28, nós já citamos esse texto. Vão por todo mundo, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pregando o Evangelho, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que têm aprendido. O fruto, a obediência. Essa é a marca
de um cristão. Então, meu irmão e minha irmã, esteja atento, acorde, desperte, ó tu que dormes, fortaleça o que ainda resta e que estava para morrer. E lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrepende. E a promessa é: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e diante dos anjos. Nós temos duas recompensas aqui para aquele que é o vencedor. E o vencedor é aquele que persevera, que permanece e que vai até o fim. E as duas promessas são: primeiro, o vencedor será igualmente vestido de branco. O branco ele é citado 14 vezes só em Apocalipse, 23 em todo o Novo Testamento. Ele não significa apenas vitória, mas ele significa pureza, santidade, glória, celebração. E cortejos de vitória eram feitos com cidadãos romanos vestidos de roupas brancas nas celebrações de vitórias militares. Então, vencedor será aquele que caminhará ao lado do vencedor, que é Cristo, vestidos de branco, significando pureza, santidade, glória, mas também participação na vitória, que é de Jesus. Uma outra promessa: jamais teremos apagados o nosso nome do livro da vida. Deus tem um livro que é um símbolo da história, um registro da história. E nesse livro ele tem o nome das pessoas, um livro que será aberto e nomes ali julgados, baseados no que estiver escrito. No contexto dos gregos, os gregos, quando eram condenados por crimes hediondos, cruéis, os seus nomes eram removidos do registro civil daquele livro. E era também para nós termos o nosso nome apagado do livro de Deus. Mas porque Cristo assumiu a consequência do nosso crime, do nosso pecado, o nosso nome se mantém ali. E por isso nós seremos reconhecidos diante do Pai e diante dos anjos. Então, o chamado para nós é nos arrepender, lembrar, obedecer, acordar e fortalecer. Qual é a realidade espiritual da sua vida hoje, como pessoa, como cristão? Às vezes o seu passado te trouxe uma excelente reputação de um cristão fervoroso, de um cristão temente a Deus, de um cristão servo, disposto a servir a Deus, a igreja e o reino de Deus. Mas isso não quer dizer que é a maneira a qual o Senhor olha para o seu coração hoje. A sua fama e a sua reputação pode ter dito isso a respeito do passado que você teve, mas hoje a realidade pode ser outra. E o Senhor deseja que hoje, no dia de hoje, nesse atual momento de vida, você volte a amar o Senhor como você sempre amou no passado. Que você volte a obedecer ao Senhor como você obedeceu no passado. Que você volte a ter disposição de servir o Senhor como você serviu no passado. A sua fama e a sua reputação não é suficiente. O Senhor deseja que você volte, que você se arrependa, que você sonde o seu coração e as suas motivações e sirva o Senhor da igreja. E ame o Senhor da igreja e volte às primeiras obras como era do princípio. Você que ainda não havia desfrutado do amor de Jesus, eu quero que você saiba o seguinte: era para o nosso nome estar escrito nesse livro. Na verdade, era para o nosso nome ser retirado desse livro devido ao nosso crime, ao nosso pecado, aos nossos erros de andar longe do Senhor. Mas porque Cristo morreu na cruz por você e por mim, o nosso nome se mantém escrito em seu livro.
e nós marcharemos vitoriosos com ele, com roupas brancas, porque ele nos santificou. Por isso, ame o Senhor com toda a sua força. Sirva o Senhor com alegria. Disponha não apenas parte de quem você é, mas todo o seu ser em aliança ao nosso amoroso e poderoso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo de reflexão na sua palavra. Muito obrigado porque o teu Espírito Santo, que é pleno e é perfeito, fala com a gente. Espírito Santo de Deus, nos traga consciência da nossa realidade, nos traga consciência do nosso pecado e do quão longe andamos do Senhor. Em nome de Jesus, traga quebrantamento, traga arrependimento, Deus, que a gente não se satisfaça com a reputação e com o nome que um dia tivemos por aquilo que nós já fizemos outrora, mas que nós possamos, no poder do Teu Espírito, manter um coração vivo, vibrante, apaixonado pelo Senhor, disposto, servo, a amar, a servir o Senhor e a resgatar a missão e o propósito que nós temos na história, que é de ser luz, que é de abençoar pessoas, porque nós fomos abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus, fortaleça aqueles que estão cansados e desperte aqueles que estão dormindo, Pai, para a glória do Teu nome. E agora, meu irmão e irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação, o poder do Espírito nos acompanhe hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e guardada pelo Senhor, em nome de Jesus. Você que ainda está com a gente, alguns rápidos avisos sobre a vida da igreja e as atividades da igreja. No início do culto já demos boas-vindas a você que nos visita. Aos membros da igreja, temos comunicado sobre a eleição para 3 presbíteros, que haverá no dia 15 de agosto. O conselho está reunindo com as comissões, preparando tudo da melhor maneira possível. Esteja orando por esse processo. E os avisos com mais detalhes estão no boletim da igreja, e você ore e participe. Se ficou com dúvida da mensagem, entre em contato com o pastor Daniel, e ele vai poder ajudar a esclarecer a dúvida que possivelmente você tenha tido. Pedimos a todos que divulguem nas suas redes sociais os eventos, as atividades da igreja, para que, assim como você foi abençoado, outras pessoas possam ser abençoadas também. Tanto eu como o pastor Daniel estamos à disposição para atendimento. Você pode entrar em contato diretamente com a gente ou com a secretaria, conversar com o Wagner, e ele estará agendando esse tempo para a gente orar junto, para conversarmos, para ouvirmos e trazermos possivelmente um parecer daquilo que entendemos ser a vontade de Deus para a sua vida. Então, entre em contato. Os pequenos grupos acontecem todos os dias da semana, com exceção da quinta-feira, ou de segunda a sexta, com exceção de quinta, onde na quinta-feira nós temos a grande história, que é um tempo de estudo, mas é específico sobre princípios ou a história de Deus para a vida da humanidade e como Deus se manifesta nessa história, intervindo na vida do ser humano. Todos estão convidados. Hoje nós teremos mais uma história da Turma do Barão. Não percam, às 15 horas. Ontem nós tivemos a doação de alimentos, recebemos também roupas, parte delas já foram doadas, está chegando o frio. Nós não temos ainda a contabilidade de quanto conseguimos arrecadar, porque parte disso é feito em dinheiro, foi feito em dinheiro, e aí a gente precisa comprar os materiais necessários para a composição de cestas que faltaram, e cestas já prontas. Mas no próximo domingo nós damos um relatório mais preciso para a igreja do que aconteceu
ontem, e desde já agradecemos a todos os irmãos pela disposição, a todas as pessoas, muitas nem fazem parte da nossa igreja, mas que se mobilizaram para estar abençoando as pessoas necessitadas através da nossa igreja. Deus os abençoe. Ainda continuamos com a arrecadação dos nossos dízimos e ofertas, embora nós tenhamos dias específicos de arrecadação. Todos os dias você pode entrar em contato com a igreja e levar alimentos, roupas, material não perecível que poderia abençoar a vida das pessoas, ou ofertas específicas para esse fim. Só pedimos para mandar um comunicado para a secretaria da igreja para esse dinheiro ser destinado para a área que você deseja que ele seja utilizado. Falando aí também em contribuição, conta da igreja, nós louvamos a Deus porque no mês de abril, nos dízimos e ofertas, nós tivemos uma excelente arrecadação, além do previsto, mas nós estávamos com algumas situações pendentes sobre Supremo Concílio e presbitério. Tínhamos dívidas em aberto, pagamos. No boletim tem maiores detalhes de valores. Então, agradecemos à igreja e dizer que continuamos na expectativa que você seja um contribuinte, um dizimista fiel, para que nós possamos continuar com o trabalho que temos desenvolvido. Deus te abençoe, tenha uma boa semana, até domingo que vem para o nosso culto a Deus, ou então podemos nos ver em uma das salas dos pequenos grupos, para a gente estar orando junto e aprendendo junto da palavra do Senhor. Deus o abençoe.